estuda, pode ir. Quem estuda, pode ir. Saber que o conhecimento é poder. Cada nova aprendizagem vai te fortalecer. Sempre em busca de novas ideias para inovar. O estudo é a chave para o sucesso alcançar. Quem estuda, pode ir. Quem estuda, pode ir. Olá pessoal, tudo bem? Está no ar nosso Estuda Pod. Mais uma vez eu tô aqui com o meu amigo Breno. E aí, Brenão? Fala, Rony, Bom? beleza? Hoje a gente está aqui junto para falar sobre um tema extremamente importante e sensível, que é a eletrificação dos transportes. O que é que seria essa eletrificação? Como é que ela vai se dar? Como é que a gente vai conseguir promover efetivamente uma transição energética que leve o mundo para um patamar mais sustentável através da transformação dos modais de transporte? Essa é uma discussão longa, cabe como tema de redação e, sim, com certeza, muito espinhosa, muito perigosa, porque a gente está falando, né, Breno, de um tema que envolve muitos paradigmas. Paradigmas políticos, técnicos, fenômenos físicos, que envolvem problemas ambientais. Então a gente tem um conjunto muito complexo aqui para lidar hoje. E aí? E o legal é que dá pra gente fazer esse intercâmbio, né, entre as disciplinas física e geografia, falando de atualidades. E o legal é que os alunos que estão acompanhando a gente, eles estudam os dois tipos de motores que a gente vai majoritariamente citar aqui, né? São os motores a combustão e os motores elétricos. E a gente vai conseguir discutir, inclusive, a parte técnica, tá? E, inclusive, ano passado caiu uma questão no Enem muito legal, que a gente vai discutir aqui, só colocando o fogo aqui na nossa conversa, que, por exemplo, quando a gente fala de consumo de carro a combustão, né, a gente fala quantos quilômetros o carro faz com um litro, e já tem uma nova unidade de medida para os carros elétricos, que é quilowatt-hora por quilômetro. Né? Ficou mais complicado. Então, quilowatt-hora por quilômetro? Quilowatt-hora por quilômetro. E aí o aluno tem que lembrar que o quilowatt-hora é a unidade de energia, né? Que a gente até usa nas nossas residências, na nossa conta de energia, mas os carros, eles já vêm exatamente com essa medida, né? Então você vai comprar um carro elétrico, você fala, qual é a eficiência dele, ou qual o consumo dele? Aí o cara vai falar 0,2, essa média, 0,2, 0,3 quilowatt-hora por quilômetro. Eu tenho aqui até uns dados para a gente comparar, por exemplo, quanto que vale isso para um chuveiro elétrico. Obviamente não tem quilômetro na jogada, mas a quantidade de energia dá pra gente fazer Isso é muito jogo legal. bacana aqui. Eu tenho inclusive esses dados de aqui reserva, né? Porque você tem o quilowatt que ele consome e você tem a autonomia estimada. Então você consegue... Isso, tem. A gente tem todos esses dados. Imaginar, por exemplo, qual é a potência total de uma bateria como essa. Sim, a carga. A gente fala de carga da bateria. A carga da inclusive, bateria. A questão que caiu no Enem do ano passado foi exatamente isso. Ele deu essa eficiência do carro e disse que o carro percorreu tantos quilômetros e perguntou quanto tempo você gastaria para recarregar a bateria desse carro, né? Então, a questão tratou do tempo de recarga da bateria. Então, assim, um tema espinhoso, geopoliticamente falando, né, energeticamente falando, mas muito interessante também do ponto de vista técnico. Inclusive, eu trouxe 2 vídeos aqui massa para a gente comparar a estrutura do motor a combustão e do motor elétrico. É como eu sempre digo para os meus alunos, assim, a prova do Enem não tem ninguém tão qualificado para fazer essa prova quanto você que está sendo preparado pelo seu grupo de professores. Isso porque a prova não está voltada exclusivamente para uma disciplina ou para outra, mas ela é pensada para o todo daquele conjunto de conhecimentos. Isso. Então é muito comum que a gente, na geografia, em especial com uma ciência muito multidisciplinar, né, acabe abarcando temas também da física, da química, enfim, da biologia, quando fala sobre ecologia, sobre territórios, etc. Mas, sinceramente, eu acho que essa é a beleza da coisa. Quando a gente vai resolver a prova do Enem, né, os professores, já teve discussão em sala dizendo, essa questão aqui é da biologia. E os caras da física, não. Já teve assim, por favor, deixa essa questão pra gente, né, porque realmente não dá pra saber, né? Essa é a ideia, é ciências da natureza. Obviamente, a geografia está na parte de ciências humanas, né? Mas assim, não é nem no mesmo dia de prova, mas tem uma ligação que a gente pode tratar. A gente já viu até coisas curiosas, como por exemplo, no dia da prova, né, tem um monte de gente que sai para lançar gabarito, e de repente 2 instituições de ensino diferentes lançam gabaritos completamente diferentes, inclusive no que tange às disciplinas, né, identificando disciplinas diferentes para aquelas questões. Mas enfim, voltando ao nosso tema, gente, esse é um tema extremamente espinhoso e importante e pertinente para esse momento que a gente está vivendo, porque infelizmente, como discutimos inclusive em outros podcasts, a gente está vivenciando hoje uma crise climática severa.
E um dos principais elementos responsáveis por essa crise climática é justamente a queima de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são, infelizmente, a nossa fonte primária de energia na sociedade. E, gente, é difícil mencionar em palavras a importância que a energia tem para a vida de um ser humano. Eu acredito que a nossa vida, eu acredito não, eu tenho certeza absoluta que a nossa vida seria completamente diferente se a gente não dispusesse dessa fonte de energia, inclusive, que é o combustível fóssil. Então entenda, a nossa fala hoje não vai no sentido de criminalizar o uso dos combustíveis fósseis nem nada parecido. Nosso objetivo aqui é entender esse uso e tentar imaginar um futuro onde a gente tem uma dependência menor deles. Isso é que é fundamental. Isso porque os combustíveis foram responsáveis por trazer a gente até aqui. Muitos dos equipamentos que compõem esse estúdio, muita da energia que está permitindo que eu chegue até você aí do outro lado da tela, só é possível graças a essa fonte de combustível, inclusive dos combustíveis fósseis. Tanto na construção, quanto no abastecimento, efetivamente, de todos os eletrônicos que estão aqui nos cercando nesse momento. E é interessante que a gente estava discutindo isso há pouco, até outras fontes de energia para serem produzidas depende primariamente da energia vinda de um combustível fóssil. Isso é uma coisa, até assim, por exemplo, se pensa numa bateria. Tudo bem, a bateria tem as células eletrolíticas, elas funcionam através de reações químicas que geram uma DDP, a gente utiliza essa DDP, mas olha só, pessoal, para você, por exemplo, as baterias funcionam através de metais pesados, né? Para você extrair esses metais, você está usando, por exemplo, escavadeiras que usam combustível, né, que usa diesel, óleo diesel, né? Então, assim, é muito complicado você ter uma fonte de energia e você dizer, aqui é 100%. Vamos para um exemplo bem simples. Boa parte dos componentes que estão ali num carro elétrico, no veículo elétrico, são feitos a partir de ferro, certo? Ligas metálicas diversas compõem aquilo, eles são feitos a partir de ferro. Gente, o ferro que vai produzir boa parte dessas chapas de aço é extraído do Grande Carajás. Lá no interior do Pará, da Reserva Grande Carajás, no interior do Pará. Os caras têm que revolver quantias gigantescas de terra com retroescavadeiras, colocar em caminhões, são capazes de levar toneladas e mais toneladas de ferro, Breno, para ter eficiência. Depois colocar tudo isso numa estrada de ferro, porque nenhum outro modal de transporte teria eficiência suficiente para transportar um produto trem, né? Que custa mais ou menos $170 uma tonelada. Quer dizer, se ele custa $170 tonelada, o custo quando você dissolve extração, transporte, até chegar no consumidor final, tem que ser muito baixo, tem que ser muito eficiente. E é nisso que a gente acaba se deparando. Em situações onde a eficiência energética beira o insustentável. Né? Numa situação como essa, será que eu conseguiria eletrificar essa produção? Cara, aos preços que infelizmente a gente tem hoje para boa parte dos dispositivos elétricos, não pagaria os custos. Né? Então a gente vai criando uma situação muito difícil de ser resolvida e para a qual a gente precisa desenvolver muita tecnologia e criar fórmulas novas de interação com esse tipo de coisa para conseguir efetivamente transformar a realidade. Politicamente, você estava falando das questões mais técnicas. Politicamente, assim, eu vejo a corrida dos carros elétricos parecido com a corrida espacial, né? A gente tem aí os dois principais produtores de carros elétricos, duas superpotências diametralmente opostas, né? A gente tem os Estados Unidos aí liderando com a Tesla. E segundo, parece que me vem a China, né? Com o BYD. BYD é uma das principais marcas e principalmente ganhou muito mercado no Brasil, né? Isso, então assim... Existe, Raoni, realmente assim, uma briga para ver, cara, ó, quem sair na frente disso aqui tem realmente a melhor tecnologia? Como é que tá assim essa questão política da produção desses carros? A geopolítica, Breno, da produção desses carros nos traz assim para um ambiente de disputa extremo, né? Isso porque ela envolve muita coisa. A gente fala dessa disputa nos carros, mas, por favor, é preciso que vocês entendam que essa disputa não se esgota aqui, né? Ela é muito maior, inclusive, quando a gente pensa sobre todo o rol de setores industriais que a China acabou engolindo nas últimas décadas. O que aconteceu nos últimos anos, Breno, é que assim, a China, que já foi outrora um dos países mais pobres do mundo, um país colonizado, dominado pelo Japão, dominado pela Inglaterra, conseguiu galgar uma transformação ímpar realmente nas últimas décadas em função do seu processo de industrialização. Uma industrialização que veste, sobretudo,
sobre uma cooperação internacional muito grande. Muitas das tecnologias que hoje a China detém e desenvolve foram, na verdade, iniciadas por empresas multinacionais que chegaram até a China efetivamente para produzir seus carros, aproveitando o baixíssimo valor da mão de obra daquele país, né? Daí que vem, em muitos aspectos, aquela história da mão de obra chinesa ser uma mão de obra escrava ou análoga à escravidão, né? Essa mão de obra, na verdade, hoje, é difícil falar de uma mão de obra escrava, porque, na verdade, na China já se recebe, na indústria, um salário maior, inclusive, do que no Brasil, em muitos casos. Mas ela começou, assim, fortemente explorada. A gente está falando de um país que tem uma população gigantesca, né? 1,4 bilhões oficialmente, né? De habitantes, e obviamente, por lei de mercado, quando você tem muito de um produto, o valor dele baixa, né? E pessoas não são vistas de forma diferente no capitalismo, né? Infelizmente, pessoas são tal qual mercadoria, algo que pode ser comprado e vendido, trabalho manual. E aí a China tinha mão de obra extremamente barata e abundante, bastante disciplinada, né? A gente tem meio esse estereótipo da pessoa Famosa asiática como disciplina uma pessoa, oriental, né? isso, uma pessoa muito disciplinada, que se sujeita muito bem a regras e a liderança. E eles construíram infraestrutura ímpar. A China construiu infraestrutura portuária para exportação no extremo leste do país, que era fantástica, que é muito eficiente, mas energia barata. Então, quando você junta tudo isso, Breno, as empresas tinham duas opções. Ou elas iam para a China e construíam produtos com um valor muito competitivo, ou elas não iam para a China e sofreriam com a concorrente dela que queria. Então, isso provocou uma corrida para a China. Hoje, com todas as tecnologias que acabaram migrando para aquele país, é impossível dizer que a China é apenas uma mimetizadora das tecnologias. Ela já está inventando e desenvolvendo tecnologias novas com uma celeridade imensa, né? Um vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais foi o Elon Musk, né? O proprietário da Tesla, uma das empresas mais importantes do setor de eletrificação dos carros. E ele dizendo que a BYD não era uma competidora à altura dele, no vídeo de alguns anos atrás, certamente. Não era competidora à altura que nunca chegaria ao nível dele. E hoje a gente já está vendo o resultado. O próprio Elon Musk buscando o governo norte-americano para tentar criar sanções que protejam a empresa dele, que protejam as indústrias americanas das indústrias chinesas, porque o desenvolvimento tecnológico é ímpar. A China faz muito bem uma coisa que a gente devia fazer aqui no Brasil, Breno. É a interligação entre as empresas e a universidade. Isso é fundamental. Isso, cara. Quantas e quantas vezes a gente vê produtos a origem incríveis, do conhecimento ali, né? produtos incríveis, patentes incríveis são desenvolvidas pelas nossas universidades públicas, inclusive, com recursos públicos, mas que acabam, infelizmente, não chegando eventualmente até onde precisariam. Você acabou de falar uma coisa interessante, a UFPB acabou de desenvolver um drone para mapeamento de terras agrícolas, sabe? Um projeto completamente autoral deles, uma coisa incrível. Agora, assim, daqui que isso chegue, né, na mão, assim, das pessoas que realmente precisam isso, o salto é muito grande, né? Então esse é um problema. O salto aqui no Brasil para isso é muito grande. Agora, Raoni, essa questão da política tem uma coisa que pouca gente fala, que é muito interessante, porque, assim, briga-se pela tecnologia do carro elétrico, tudo bem. Agora, tem uma coisa que as empresas estão lutando mais por baixo, que não é tão falado, que é a bateria. Por quê? Eu acredito fortemente que se você chegasse com o teu carro elétrico num posto, você ligasse uma tomada e em 5 ou 10 minutos a bateria do teu carro tivesse carregada, praticamente 90% da população abandonaria o carro a combustão, tá? Então, a gente tem esse problema da autonomia, né? E a gente tem, por exemplo, a autonomia de um carro elétrico, aí varia pra caramba, mas de 300, do mais baixo até 600 quilômetros, tá? Minha família é do sertão, 550 quilômetros de distância. E eu viajo para esse sertão umas 4 vezes por ano. Então, como é que eu faria isso com carro elétrico? Então, é um impedimento. E eu sei que não vai ter postos de abastecimento, de recarga ao longo desse caminho. Então, o santo graal da engenharia elétrica hoje, a engenharia de baixas energias, né, que trabalha com microchips, essa questão das baterias, é exatamente você conseguir construir uma bateria com uma carga, com uma capacidade muito alta e um tempo de recarga curto. Assim, imagine, todos os maiores engenheiros elétricos do mundo estão nessa luta, nessa corrida. Então, existe uma corrida nessas empresas, né, um investimento financeiro absurdo e de tempo em cima de você conseguir melhorar a capacidade dessas baterias. E aí, mais uma vez, entra naqueles problemas, né? Porque baterias são feitas de metais, são reações químicas que acontecem ali. Então, assim,
O lixo da bateria polui pra caramba. Talvez o cara encontre um material que consiga fazer uma super bateria com um tempo de recarga baixíssimo e uma capacidade de carga muito alta, só que usa materiais extremamente raros. Então tem a degradação para você colher esses materiais, tem o uso de outros combustíveis para você colher esses materiais. Então, assim, realmente a gente fala de carro elétrico como sendo uma coisa assim fantástica, ela é, mas com uma certa pureza, e ela não tem essa pureza, né? Por causa de todos esses problemas que vêm oriundos disso. Então é interessante, na prova de física, o aluno ficar ligado nisso, né? Nessa questão da eficiência da bateria, como já apareceu ano passado. Bom, com certeza a gente pode pontuar muitos pontos positivos e negativos, né, do uso dessa tecnologia, como tudo praticamente na vida que tem pontos positivos e negativos. Mas eu acho que a gente podia começar, para estruturar um pouco melhor essa fala, falando sobre os pontos positivos dessa eletrificação, né? Bom, de já, o que eu posso dizer é que quando a gente fala efetivamente sobre o uso do carro, ele não está emitindo gases. Inclusive, Isso. o carro não tem nem sistema de ejeção de tais gases. Né? Porque ele não Exaustão, né? Exaustão, ele não os produz, né? É. Isso com certeza é uma coisa fantástica. Mas eu acho que há outras vantagens. Você me falava há pouco sobre como esse carro pode ser, inclusive, mais simples, ter uma durabilidade maior em função disso e ser efetivamente mais eficiente, não é isso? Temos uma pergunta aqui, ó. E se por acaso uma bateria dessa viciar? Essa questão da bateria viciar é uma coisa que já está caindo em desuso, tá? Essas baterias mais modernas que usam íon lítio, elas não viciam mais, tá? Elas podem perder a capacidade de carga dela, mas não é viciar igual a gente tem aqueles celulares mais antigos que dizia que a bateria tá viciada. Então essas baterias mais modernas, a gente nem fala mais em vício de bateria, tá? Mas obviamente é um problema porque toda bateria, ela vai perdendo a capacidade de carga dela, que é diferente de viciar. Então assim, isso é uma coisa que é normal e as empresas estão lutando para que a bateria perca a sua capacidade de carga o menos possível, tá? Mas assim, modernamente a gente não fala mais em bateria viciar. Esse é um dos Lorena, pontos... obrigado pelo comentário, viu? Esse é um dos pontos, inclusive, em que a tecnologia avançou mais, né, Breno? Porque, na verdade, a gente fala sobre carros elétricos e aí muita gente pensa que é um sistema muito simples, né, de bateria, não diferente de um carrinho de brinquedo que a gente tem dentro de casa. Mas, na verdade, as coisas que estão na rua hoje são muito diferentes, né? As baterias incluem um conjunto complexo de processadores que vão inferir, por exemplo, até que ponto é necessário carregar a bateria. Ele indica para você uma carga de 100%, mas em geral ele nunca utiliza essa carga de 100%, Isso. porque a bateria se torna, perde o seu poder, né, ao passo que ela está utilizando principalmente as cargas máximas e as cargas mínimas, né? Por isso também o seu celular tem aviso quando ele chega lá em 15%. A ideia é que você não permita que sua bateria trabalhe muito abaixo disso, porque isso certamente deve atrapalhar a longevidade. Com esses sistemas automatizados, o carro vai trabalhar de maneira a dirigir você a buscar não só não colocar 100% da carga efetivamente empregada naquela bateria, mas, sobretudo, não trabalhar com margens muito estreitas de carga, porque isso também poderia danificar. Então, isso já é uma demonstração muito interessante de como essa tecnologia evoluiu, né, para que a própria indústria possa dar passos mais importantes à frente e como essa disputa tecnológica é cada vez mais complexa. Né? Isso explica porque que esses países, né, os Estados Unidos e a China, sobretudo, têm uma disputa tão forte pelo domínio dessa tecnologia. E correndo por fora, a gente tem outras tecnologias que também são muito importantes. Né? Eu poderia citar, por exemplo, o carro a hidrogênio, que surfa, sobretudo, nessa dificuldade que a gente está tendo na atualidade em encontrar essa bateria que resolveria os problemas de autonomia ou de recarga mais rápida. Né? Como a gente não tem ainda essa solução, a gente acaba fluindo para outras alternativas, né? A busca, sobretudo, da Toyota, né? Uma das maiores montadoras do mundo, japonesa, que está buscando muito mais algo parecido com o caminho no carro híbrido, né? Ou de um carro que seja movido aí o que a gente chama de hidrogênio verde, um hidrogênio produzido a partir de energias renováveis, para continuar sustentando um carro que tem um motor a combustão e ainda assim não provoca a poluição, né? Lembrando que a queima do hidrogênio vai resultar em nada mais do que água no seu sistema de escapamento. Então é, com certeza, uma alternativa viável, não para a eletrificação, que é o tema central da aula de hoje,
mas sem dúvida, pessoal, para descarbonização da produção e do transporte. Se a gente tem um combustível que consegue gerar bastante energia, que pode ser transportado e que não gera gás carbônico, esse também pode ser lido como um combustível descarbonizante. Tu estava falando aí das vantagens, né, do carro elétrico, e assim, pessoal, se você conseguir, eu vou te mostrar isso nesse nosso episódio aqui, tá? A diferença estrutural de um carro elétrico e de um carro a combustão, assim, é gritante, tá? O carro elétrico, ele é infinitamente mais simples do que um carro a combustão. Assim, grosso modo, eu vou falar aqui, depois eu vou te mostrar, tá? Um motor elétrico, aqueles motores de carrinho de controle remoto e o motor de um carro, se você pegar um Tesla, eu te garanto, a diferença é muito pequena. Na escala, né? É basicamente a escala, tá? Então, um carro elétrico, um motor elétrico, ele precisa basicamente de duas coisas. Fios enrolados, que a gente chama de bobina, tá? E um ímã. Só isso. Então, se você pegar um fio enrolado e você colocar ele dentro de uma região que tem um campo magnético, esse campo magnético é produzido por esses ímãs, quando uma corrente elétrica passa por essa bobina, vai gerar um torque, uma força, duas forças em sentidos contrários atuando em pontos diferentes. E aí esse torque faz com que essa bobina rotacione. Então, um motor elétrico é isso. Olha que coisa fantástica. São fios enrolados, gerando uma bobina, ímãs para criar o meu campo magnético e uma corrente elétrica, que aí vem da nossa fonte de energia, vem da bateria, para gerar uma força magnética. Então é só isso. Já o carro a combustão, primeiro a gente tem vários setores, né? A gente tem os cilindros. Então, geralmente, esses carros que a gente conhece hoje, os carros populares, eles têm 4 ou, mais modernamente, 3 cilindros. Então, o cilindro ele é o coração do carro a combustão. Ali a gente tem o pistão que ele vai subir e descer, e essa subida e descida, ele depende da queima do combustível junto com o ar dentro da câmara ali. E a gente tem válvulas que permitem a entrada do combustível e válvulas que permitem a saída dos gases que vão para a exaustão. E a gente tem também a vela, né, que é o que causa a faísca, que causa a explosão. Então, imagina um pistão aqui dentro de um cilindro, esse pistão sobe, esmaga ali o ar com combustível, a vela solta uma faísca, eu tenho a explosão, esse cilindro desce, rotacionando aqui o eixo que vai para a roda do carro, depois ele sobe de novo, expulsando os gases, depois a válvula do gás fecha, ele desce, entra combustível, ele sobe, explode, ele desce. Agora veja, eu estou falando de um. Os carros têm 3 ou 4. Carros de Fórmula 1 tem 6, né? O famoso motor V6, V8, V12. Então, assim, e tudo isso trabalhando numa sincronia perfeita. Então, a gente tem peças, inclusive, que servem para gerar essa sincronia do motor. Então, assim, o motor a combustão ele é extremamente complexo, muito complexo. E veja, tudo isso para funcionar de forma sincronizada demanda certamente um aparato enorme de arrefecimento e de redução de atrito, né? Isso, você falou que ainda tem um sistema de arrefecimento e eu ainda tenho o motor de partida, que é o motor elétrico. Então, veja, para você dar a partida no motor a combustão, é necessário uma fonte de energia externa. E essa fonte de energia externa vem do motor de partida, que é o motor elétrico. Então, assim, só pela minha fala, já deu para você perceber a diferença de complexidade, né? O motor elétrico é fio e ímã, e o motor a combustão, não vou repetir todo esse processo aqui, né? A Lorena mandou mais uma pergunta aqui pra gente. Se houvesse postos de recarga como postos de abastecimento, essa recarga seria algo em conta, barato? Lorena, assim, obviamente facilitaria o processo. Mas, assim, o que realmente pesa contra os carros elétricos hoje é o tempo de recarga, tá? Porque, veja, nesse mundo mega globalizado que a gente vive, onde as pessoas estão com um tempo cada vez mais curto, a gente muitas vezes não tem paciência, sei lá, até às vezes você no posto de combustível comum, você vê 2, 3 carros ali, você já fica, vou procurar outro posto. Agora imagina tu parar teu carro e ter que aguardar 30, 40, 1 hora, 2 horas para recarga de um carro. Entendeu? Então a questão não é nem o valor da energia, mas sim o tempo de recarga. É isso que pesa realmente na escolha das pessoas. E, obviamente, se tiver mais postos de recarga, ajuda bastante o processo também.
tá? Breno, eu tô pensando aqui no meu carro que nunca viu uma lavagem. Ele nunca foi para um lava-jato, porque eu não consigo fazer o carro parar 2, 3, 4 horas ali para fazer aquele processo. Agora imagina ter que fazer isso consistentemente para abastecer o carro. Pois é. Me parece inimaginável. E, Lorena, tem mais uma questão que é muito importante. Quando você instala um carregador desse na sua casa, a sua casa, por ser um domicílio, não é comercial, ele tem, em geral, uma limitação na quantidade de energia que a rede vai disponibilizar para você. E isso pode limitar a velocidade com que o carregador consegue abastecer essa bateria. Em pontos externos, obviamente, por se tratar de forma geral de empresas, você pode solicitar uma instalação elétrica para empresas, que contém, inclusive, uma carga mais alta. Não é? Me corrija, viu, Breno, se eu estiver falando alguma besteira. E aí, essa carga mais alta permite que esse posto de recarga em áreas externas, em postos, como você citou, possa ser até mais rápida. Mas eu vi uma estimativa muito assustadora. Obviamente, um dos desafios que você colocou é esse, da gente distribuir esses pontos de recarga efetivamente pelo país. E mesmo no estado e na cidade com a maior quantidade de postos de recarga, que é São Paulo, ainda há deficiências importantes na distribuição desses. Um dos motivos é porque postos, e especialmente postos de recarga com alta velocidade, no quilowatt-hora que você falava anteriormente, custam muito caro. E, de novo, voltando para a estimativa que eu falei antes, uma empresa chinesa instalou um desses postos de recarga rápida num posto e ele custou quase R$1 milhão. Você vê. Então é um negócio surreal. Será que eu consigo distribuir esses postos efetivamente no território nacional? De novo, a China, não é? Que é uma das principais interessadas investidoras disso no Brasil, por ser um grande mercado consumidor, por ter aqui empresas como a BYD, está fazendo investimentos massivos. Eles estão falando em distribuir cerca de 600 carregadores desses muito rápidos. Então imagina, é algo próximo de R$600 milhões de investimento. É. E ainda assim eu perguntaria, é suficiente para um país do tamanho do Brasil? 600 postos de recarga? Eu imagino que é algo para a gente pensar para um estado como a Paraíba, um estado menor, mas em Minas Gerais, que está cheia de subida e E descida. assim, se a recarga de um carro demora, imagina fila. Então assim, você tem que chegar num posto e tem que ter uma tomada, digamos assim, grosso modo, né? Uma tomada disponível para você, velho. Esse é um dos É. pontos que coloca a Tesla como protagonista nesse mercado. É o fato de que a Tesla tem um sistema integrado, Breno, com relação aos carregadores. Então, dentro do próprio carro, você consegue ver onde está a rede de carregadores em tempo real, acompanhando inclusive aquelas que estão ocupadas ou desocupadas. Assim, você consegue se dirigir para um posto de recarga já sabendo que aquela infraestrutura está disponível Tá para você, disponível, né? funcional e etc. De novo, será que a gente consegue aplicar isso no Brasil? Aí você fala assim, curto nessa prazo, questão dessa não, né? limitação que você está dizendo, então você poderia perguntar, então, quem é que está usando carro elétrico no Brasil? Né? Porque está vendendo, está acontecendo. Se você anda na rua, vez por outra, carro elétrico, moto elétrica, inclusive tem uma empresa pernambucana, né, que é a Volts, uma empresa de moto elétrica muito legal. E o que acontece? As pessoas que estão consumindo esse tipo de meio de transporte me disseram o seguinte, cara, a minha vida é muito simples, né? Então, eu trabalho a 5 quilômetros da minha casa, né? O supermercado está a 2 quilômetros da minha casa, então o meu ciclo de vida é nesse meio caminho. Então, eu consigo me programar muito bem e deixar o carro para a recarga na minha própria casa. Então, ele já instala um sistema elétrico ali na casa ou no prédio, inclusive no meu prédio. Tem um morador que instalou, puxou uma rede elétrica, então o carro dorme lá e ele carrega, né? Então, assim, pessoas que têm um estilo de vida muito simples, cujas localidades que ele visita estão ali, muito próximas, ele consegue se planejar muito bem. Já o nosso caso seria, por exemplo, professor, vive rodando de escola em escola, dá muita aula extra, aulão, né? Então, assim, a gente não pode ser pego desprevenido. E ainda mais o caso que eu falei que eu viajo, né? Isso. Então, assim, eu não consigo imaginar eu no meio de uma estrada deserta com o carro faltando energia elétrica, né? Então, assim, para mim não seria viável. Então, existe um trabalho ainda para ser feito para que consiga abarcar outros nichos, né? Outros tipos de pessoas, outros tipos de consumidores. Eu dou aula em 3 cidades e viajo 5 vezes por semana. Então, na minha vida, seria inconcebível, né? Como eu disse há pouco, eu não consigo nem parar meu carro no lava-jato. Imagina ter que pensar em toda essa logística para carregar o carro.
Dizem que eu durmo, né, na cidade em que eu trabalho, então eu não conseguiria dispor de um carregador efetivamente nessa cidade de destino, o que criaria o que cria, né, dificuldades severas. Se minha vida fosse um pouco diferente, né, e eu tivesse realmente um deslocamento muito previsível e próximo da minha Se casa, eu conseguiria se aí planejar, sim eu né? conseguiria me planejar e pensar num carro elétrico efetivamente. Não é o Edson, caso. minha produção, coloca pra mim. Vamos ver esse vídeo que eu Vamos lá. trouxe pra galera ver. Ah, do motor. Esse é o motor a combustão, tá? Então aí eu tenho os cilindros. O vídeo começou do meio, produção. Tenta voltar ele aí. Aí. Então tá aí os 4 cilindros, ó, os pistões subindo e descendo. Aí você tem câmera lenta. E ele vai entrar em um desses pistões aí, ó. Então a gente tem a ingestão do combustível, a compressão, a explosão, a gestão. Aquelas partes ali de cima são as válvulas, ó, abrindo e fechando para entrar o combustível, sair o combustível. Olha as engrenagens aqui embaixo, o virabrequim. Essa é parte de cima aí é a vela, onde sai a faísca para queimar o combustível. E mais uma vez, isso é só uma peça, né? É só um cilindro. Os carros têm 3 ou 4 cilindros. Agora coloca aí minha produção o motor elétrico e assim, é de dar gargalhada. O esquema do motor elétrico é muito mais simples. Olha o motor elétrico. Eu tenho um fio, que é uma espira central. Eu tenho esses vermelhos e azuis são os polos do ímã, criando um campo magnético. Vai se gerar uma corrente elétrica aí. Será que tá dando play? Pronto, ele vai começar. Olha aí o motor elétrico. Então eu tenho essa espira rodando aí nesse meio e essas estruturas laterais são os ímãs. Então isso é um motor elétrico. Se você aumentar isso aí, colocar isso aí em escala, você pode construir motor elétrico para o que você quiser, para avião, para trem, para tudo. Porque a mesma escala que faz o motor elétrico pequenininho é o mesmo que faz o grande, não muda nada. Já a combustão não. Tá? O tamanho do cilindro altera a taxa de compressão do motor, então já não consigo gerar um torque daquele tanto que eu queria. Então, se você faz um motor elétrico pequeno, se você aumentar aquela estrutura proporcionalmente, você faz um motor elétrico para o que você quiser. Então, assim, tanto é que o carro elétrico é muito mais leve do que o carro a combustão. E o que pesa bastante é a bateria. As baterias, né? O carro em si. As baterias pesam pra caramba. Eu imagino também que o motor a combustão, dada a complexidade e o número de peças, deva ter uma necessidade maior até de um torque, né? Para ele sair da inércia efetivamente. Isso, porque os próprios componentes têm uma massa Sofrem bem força pesada. Isso. E assim, manutenção. É. Né? Por exemplo, carro elétrico não usa óleo. Não precisa de óleo. Né? No máximo um WD-40 ali. Quando ele começar a fazer barulho, o carro tá fazendo barulho. Você bota um WD-40 ali e resolve. Mas, cara, imagina toda a indústria de óleos de carros, né? Como é que então, tá olhando para isso, né? Tá trocando o óleo do carro, aquela coisa toda. O único fluido, os 2 fluidos que carros elétricos utilizam é o fluido do freio, tá? E o fluido da direção, que nem é mais hidráulica, né? Porque hidráulica demanda aquele fluido, já são direções elétricas, então também nem precisa mais. Então, basicamente, hoje um carro elétrico só usa um fluido, cara, que é o fluido do freio. É impressionante. É impressionante, é impressionante. É impressionante. Lembrando que muitos deles, inclusive, vão usar a frenagem como uma forma de recarregar os sistemas. Uma tecnologia que veio da Fórmula 1, da né? Fórmula 1, O CARES. isso, o CARES da Fórmula 1, que é Kinetic Energy Restoration, alguma coisa desse tipo, que ele pega a energia cinética, ele transforma aquela energia cinética na frenagem em calor, depois ele pega esse calor e consegue transformar de volta em energia. Uma parte, né? Uma parte que essas transformações não são 100% efetivas. Mas é isso. Então, a vida, essa vida que a gente vive é tentar pegar um tipo de energia e gerar energia útil. E aí você citou essa parte interessante, porque o calor é chamado de lixo energético. Ninguém quer gerar calor. Por exemplo, quando você está andando no seu carro, você coloca a mão no capô do carro e está quente, aquilo ali é lixo. É desperdício. É uma parte da energia do combustível que não foi transformada em movimento. E se sai fumaça do motor, então... Foi gerado calor. Então, assim, o calor, ele é tido como lixo energético. A gente não quer que isso aconteça. Então, se você tem um dispositivo que consegue restaurar uma parte desse calor e voltar para uma energia útil, isso é incrível, cara. Isso é incrível.
Bom, gente, acho que o bloco de falar bem do motor elétrico a gente já venceu. Chegou a hora de descer o aço. Vamos agora falar também sobre as desvantagens. Bom, de certa forma, a gente também já falou delas quando a gente falava sobre a distribuição, não é? Fomos trazidos a essa discussão aí pela Laura, sobre a distribuição efetivamente dos postos de reabastecimento. Obviamente, esses postos são um problema porque no Brasil a gente não está ainda dotado da infraestrutura que seria necessária para a gente ter o que a gente pode chamar de um sistema eficiente, né? De distribuição, de recarga desses veículos, dessas baterias, né? Mas mais do que isso, há outras críticas que precisam ser feitas. Talvez nem tanto para o Brasil, mas principalmente para os demais países do mundo e notadamente para os países desenvolvidos do mundo. Pessoal, o que a gente identifica efetivamente é que a geração de energia elétrica do mundo ainda tem uma dependência extrema dos combustíveis fósseis. Isso quer dizer que quando você está abastecendo nos Estados Unidos o Tesla para fazer uma viagem, você pode argumentar qualquer coisa. De fato, que o carro é mais econômico, que o carro tem menos peças que são passíveis de serem quebradas, que o motor é mais eficiente, mas você não consegue argumentar que aquele carro está fazendo efetivamente uso de uma energia mais limpa. Ué, professor, como não? Se ele não está emitindo gases, se não há queima efetivamente enquanto aquele motor funciona, por que aquela energia não é limpa? Ela não é limpa, gente, porque a despeito da gente estar falando de um carro elétrico, a energia veio de onde? É preciso perseguir esse sistema e entender qual é a fonte de energia que você está lidando efetivamente, né? Eu acho que a gente chama isso do poço à roda, né? É a investigação que você faz desde o poço do petróleo, desde a extração daquela fonte de energia, se não for o petróleo, até a roda do carro. De onde veio aquela energia? Qual foi o caminho que ela percorreu? Porque em muitos casos, boa parte do dano, boa parte das emissões de gases carbônicos estão ligados a esse trajeto que vai para que essa energia chegue até efetivamente o consumidor final. E aí o que acontece? Nos carros elétricos nos Estados Unidos, boa parte da matriz energética está baseada ainda, infelizmente, em carvão, gás e petróleo. Ou seja, não adianta de nada se você está, no final das contas, utilizando um carro elétrico ou um carro a combustão. Aliás, me ajuda nessa, Breno, mas eu acho que é pior. Porque, veja, se eu coloco gasolina no meu carro e queimo esse combustível, eu estou convertendo, né? É um uso direto de É energia. direto, é um processo direto. Era isso que eu ia falar. No entanto, quando eu pego esse mesmo combustível, seja o petróleo ou o carvão, transformo em energia elétrica, transporto isso através de uma rede, abasteço uma bateria e transformo a energia da bateria em movimento, eu creio que essas conversões Existe toda uma cadeia de produção ali que envolve esses gastos, e né? que vão desperdiçar energia, não estou Vou correto? desperdiçar, com certeza. Então, Com certeza. gente, a conclusão que a gente chega é que a gente precisa, sim, do carro elétrico, que ele pode ser uma solução para salvar essa indústria automobilística, para fazer com que ela faça parte dessa transição Mas energética. é necessário melhorar esse processo da geração Perfeito. da energia elétrica, né? Os países do mundo precisam, inclusive, e aí nesse sentido a gente tem que falar bem do nosso país, né? Quando é para falar mal a gente fala, mas quando é para falar bem a gente também tem que falar. O nosso país é um exemplo no que tange a energias renováveis. A matriz energética brasileira tem pelo menos 70% da produção ligada a hidroelétricas. Isso quer dizer que a luz que está iluminando a gente, muito provavelmente, vem de uma fonte Quantos por renovável. cento? Apenas da energia hidrelétrica está em torno de 70% da matriz elétrica, tá? Elétrica, Tem né? que tomar cuidado porque existem duas matrizes diferentes. É a matriz elétrica e a matriz energética. A matriz energética, aí, de fato, ela ainda tem uma dependência muito alta no Brasil de gás, que a gente importa da Bolívia, também do petróleo, que vai ser quase 50% da nossa matriz. E a gente tem uma pequena dependência do carvão. Ainda bem que a gente se livra dessa fonte de energia, apesar de ser um azar, né? O Brasil não tem fontes de carvão. Esse é o principal motivo pelo qual a gente não utiliza efetivamente essa fonte. Mas, olhando apenas para a matriz elétrica, a gente tem uma composição muito rica em fontes Teve um renováveis. comentário interessante ali, a gente estava tomando café, e assim, eu acho que a cereja do bolo desse nosso episódio está sendo exatamente isso, porque a grande maioria das pessoas olham o combustível fóssil, né, a gasolina ali, e uma bateria, né? Então, assim, a gente não pode olhar para esses pontos isolados, né? A gente tem que prestar atenção nessa construção dessa linha energética até você chegar na energia daquela bateria ali. E aí, ali no café, a gente tava trocando uma ideia e ela falou: e se uma pessoa usa um carro elétrico e ela abastece esse carro elétrico em casa e ela usa energia solar? Esse seria
o melhor dos mundos. Nesse caso, você está Teoricamente usando seria o energia melhor dos limpa. mundos, né? Mas assim, daqui que isso aconteça, daqui que a matriz energética, assim como a energia solar, ela seja majoritária, para a gente ter essa cadeia, né? Até a produção final da energia elétrica, essa cadeia de produção, ela ser limpa assim, eu acho que ainda vai demorar um. A gente está num planeta, Breno, que tem 8 bi de pessoas, que deve chegar a 9,5, né, até meados de 2040, e que, infelizmente, a maioria dessas pessoas, não é diferente aqui no Brasil, inclusive, não tem nem saneamento básico. Como é que a gente quer falar efetivamente em tornar comuns um uso como esse que você acabou de me citar? Primeiro, ter acesso a um carro elétrico, que ainda, convenhamos, uma coisa muito distinta, né? Inclusive, eu vejo bem isso, né? Os carros elétricos hoje são um símbolo de, sobretudo, distinção social. Ter um carro elétrico é passar uma imagem de pessoa que se preocupa com o meio ambiente e que tem alto poder aquisitivo, porque, obviamente, esses carros ainda não estão aí, não são efetivamente acessíveis, né? Agora que a gente está vendo carros elétricos chegando próximos do patamar de 100 mil reais, convenhamos, faz parte da realidade do brasileiro médio ter 100 mil reais para comprar um carro, e digo mais, e até que ele consiga efetivamente ter um painel solar em sua casa, um sistema de carregamento doméstico, são tantas e tantas etapas que teriam que se somar para a gente chegar a essa realidade. É claro, a gente ficaria muito feliz se isso pudesse ser acessível a todos, mas a realidade é que não. E eu acho, Breno, que essa é, inclusive, talvez a parte mais importante dessa discussão. A indústria do carro elétrico, ela pode salvar o carro elétrico na transição energética. Mas se a gente pensa efetivamente no coletivo, quem pode promover essa transição energética para o largo da população brasileira e mundial são os transportes coletivos, né? E aí, nesse caso, a gente tem iniciativas, inclusive, foram descontinuadas no Brasil. Eu não sei se você lembra, acho que é Trolebus, era o ônibus que rodava em Recife, quando eu morava lá, entre a década de 90 e os anos 2000, não sei a minha idade aí agora, que efetivamente utilizavam a rede de fios sobre o ônibus. Era um ônibus normal, não era um ônibus sobre trilho, não era um VLT. Parecia com aqueles trens elétricos, né? Parecia com aquilo ali, né? Que ainda tem em São Paulo. Com um conjunto de hastes que acessava essa rede que abastecia o carro, né? Então, veja, hoje a gente já tem uma nova frota, né, desses ônibus, inclusive a China, de novo, se posicionando nesse mercado, trazendo para a gente oportunidades de eletrificar nossa frota. Eu li recentemente que o estado de Minas Gerais, inclusive, tem um projeto de lei para que a partir do ano que vem eles já tenham uma parte da frota de ônibus de Belo Horizonte, né, na verdade, eletrificada, e que o estado vá gradativamente promovendo essa mudança. Então é muito importante que a gente se organize de forma a estruturar a nossa sociedade ao redor desses transportes que são coletivos, que permitem o uso da maioria da população, não sendo excludentes, né? Isso faz parte do que a gente chama de justiça energética, distribuição energética efetivamente preocupada com o meio ambiente e preocupada em acessar essas pessoas. Que a gente fala assim, a gente sempre coloca em xeque, na filosofia, isso é chamado princípio do terceiro excluído, né? O cara fala o seguinte, é melhor carro elétrico ou carro a combustão? Você excluir o terceiro, que é o transporte público, né? Tá falando. Então, assim, se a gente colocar esses dois em patamar, ainda tem essa discussão, mas realmente essa transição da consciência energética, né, que não é porque eu estou usando ali um carro elétrico que, assim, eu estou livre dessas questões energéticas do mundo, né? Existem outras maneiras, né? Então, assim, a gente falou basicamente essa comparação do mundo elétrico com o mundo da combustão, mas ficou de fora, e Raoni trouxe à tona agora, essa questão do terceiro excluído, né? Que o melhor talvez não seja nenhum desses dois. A gente pode pensar em outras coisas, não é isso? Bom, acho que a discussão de hoje aí, né? enriqueceu muito, né? Acerca do desafio que a gente tem na transição energética para o nosso futuro, não só para o transporte, mas para diversas outras indústrias. E eu acho que é isso. Aí, agradecer a presença de vocês. Breno, quer deixar uma palavrinha? É isso aí, pessoal. Papo, como eu tinha falado no início, espinhoso, mas assim, muito legal. Tem muitas abordagens tecnológicas, sociais, geopolíticas, assim, uma coisa que você pode esperar enormemente aí na tua prova, tá? Eu espero que você tenha curtido aí esse nosso episódio. E que esteja conosco nos próximos podcasts. Isso, esteja com a gente nos próximos, tá? Tchau, valeu. Valeu, pessoal.